José Reinaldo de Lima, mais conhecido como Reinaldo, nasceu em Ponte Nova, no dia 11 de janeiro de 1957. É um craque do futebol brasileiro que atuava como atacante. Rei, 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 o Reinaldo é nosso rei. Esse era o grito da torcida atleticana, em meados da década de 70 e 80. Reinaldo é considerado um dos maiores gênios do futebol brasileiro em todos os tempos. Revelado pelas categorias de base do clube, o ex-atacante vestiu a camisa alvinegra em 475 partidas e anotou 255 gols, que fazem dele o maior artilheiro da história do Galo. Apareceu em meados dos anos 1970 pelo Atlético Mineiro, clube a que dedicou quase toda a carreira, sendo considerado um dos mais talentosos jogadores de sua época e o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. Reinaldo surgiu aos 15 anos, ao participar de um treino no Atlético jogando no ataque reserva contra a defesa titular que conquistou o Brasileirão poucos meses antes, em 1971. Reinaldo foi um dos melhores em campo naquele dia, chamando a atenção de todos. Em 28 de janeiro de 1973, aos 16 anos, estreou pelo time profissional do Atlético, em partida contra o Valério Dossi. O resultado final dessa partida foi Atlético 1-2 Valério Dossi. No ano seguinte, em partida contra o Ceará, ao pisar em um buraco, torceu o joelho. Ainda nessa época, teve de extrair ambos os meniscos depois de uma entrada de um zagueiro de seu próprio time em um treinamento. As lesões no joelho acompanharam-no por toda a carreira. Conquistou seu primeiro título ao ganhar de forma invicta o Campeonato Mineiro de 1976, e 2 anos depois, daria início ao hexacampeonato que o Atlético conquistou de 1978 a 1983. Tornou-se o artilheiro com melhor média de gols em um único campeonato brasileiro, 28 gols em 18 partidas, ou 1,55 por jogo, em 1977, apesar de nunca ter conquistado o título nacional. Nesse mesmo ano, seu time terminou o campeonato sem perder um jogo, mas apenas com o vice-campeonato, perdendo a final nos pênaltis para o São Paulo, que terminou a competição com 12 pontos a menos em um tempo que as vitórias valiam apenas 2 pontos. Também foi vice-campeão brasileiro em 1980. É memorável sua participação na partida decisiva do Campeonato Nacional de 1980, entre Atlético Mineiro e Flamengo no Maracanã. Mesmo visivelmente machucado, Reinaldo foi o autor dos gols do Atlético na derrota por 3-2. Ao longo de sua carreira pelo Atlético, Reinaldo participou de 475 jogos, marcou 255 gols, obteve 289 vitórias, 103 empates e 73 derrotas. Vice-campeão brasileiro em 1977 e 1980, foi campeão mineiro nas edições de 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1985. Recebeu no total de sua carreira 17 cartões vermelhos. Já pelas categorias de base, são 54 gols em 44 jogos, totalizando 309 gols, o que faz dele o maior artilheiro da história do futebol de Minas Gerais, o maior artilheiro do Atlético, e possuidor da maior média de gols do Campeonato Brasileiro, 1,55 por partida. Foi também o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro no período de 1977 a 1997, com 28 gols marcados em 18 jogos. Foi superado em 1997 por Edmundo, que atuando pelo Vasco marcou 29 gols em 28 jogos. Guilherme, com 28 gols em 29 jogos, atuando também pelo Atlético, em 1999, conseguiu igualar sua marca. Dimba, que atuava pelo Goiás com 31 gols marcados em 46 jogos, no ano de 2003, e o Washington em 2004, que atuando pelo Atlético Paranaense marcou 34 gols em 46 jogos. Vale lembrar que mesmo assim, nenhum desses conseguiu atingir ou superar sua média. Seleção Nacional. Pela seleção brasileira, Reinaldo atuou em 37 partidas, marcou 14 gols. Convocado para o Mundial de 1978, na Argentina, o centroavante do Atlético era uma grande esperança no time dirigido pelo técnico Cláudio Coutinho. Na Copa, Reinaldo atuou somente contra a Suécia, autor do gol de empate, e depois contra os espanhóis no empate dramático por 0-0. Depois do Mundial,
O martírio pessoal continuou e o craque foi encaminhado para uma nova cirurgia nos Estados Unidos. Em 1982, Reinaldo foi convocado para o Mundial da Espanha. Mais uma vez, os problemas nos joelhos foram determinantes para seu corte do elenco. Outros clubes. Depois de várias outras operações no joelho, deixou o Atlético em 1985, indo para o Palmeiras, onde ficou apenas 3 meses e não marcou nenhum gol. Em 1986, passou ainda por Rio Negro e Cruzeiro, por onde disputou apenas 2 partidas no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro de 1986, com 2 empates de 0-0 contra o Rio Branco e contra o Bahia. Sempre caçado em campo pelos zagueiros adversários, teve que abandonar prematuramente a carreira em 1988, aos 31 anos, em decorrência de inúmeras lesões no joelho. Nessa época, defendia o Telstar, um time da segunda divisão holandesa, após uma passagem pelo BK Häcken da Suécia. Sua última partida pelo Atlético foi contra o Ajax da Holanda, na data de 11 de agosto de 1985. O resultado final dessa partida foi Ajax 4-1 Atlético. Em 1991, fundou o Clube Belo Horizonte Futebol e Cultura. Em 1996 o craque envolveu-se no mundo das drogas. Viciado confesso, viveu praticamente durante 8 anos na dependência química. Depois de 2 anos de tratamento, Reinaldo conseguiu reassumir o controle da própria vida. Foi eleito deputado estadual em 1990, pelo PT. Elegeu-se vereador em Belo Horizonte, no ano de 2004, e em 2012 iniciou um trabalho como técnico no Vila Nova de Minas. Polêmica. Reinaldo tinha uma maneira peculiar de comemorar seus gols, de punho direito erguido, em um gesto que lembrava o dos militantes negros do movimento dos Panteras Negras dos Estados Unidos. Por conta disso e por suas posições políticas independentes, Reinaldo era visto com desconfiança pelos representantes do regime militar, o que teria dificultado a sua trajetória na seleção. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!